Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo certinho com vocês? Mas que alegria receber essa resposta calorosa, assim, de bate-pronto é melhor ainda, né? Então, vocês receberam material da aula de hoje. A gente vai trabalhar e iniciar, então, os tópicos relacionados com a ética, né? O estatuto da OAB, né? Dentro dessa relação de uma das partes mais importantes aí na tua prova, né? Então, a parte do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como o Código de Ética, também e o Regulamento Geral, são as partes mais importantes aí em nível de questões da tua prova, né? Então, basicamente assim, se você quer passar, tem que ir bem em ética, né? Se você não vai bem em ética, não passa, né? Então, não estamos dizendo assim, eu até posso ir mais ou menos. Pode ir terrível também, né? Se tu acertar as outras, né? Então, só que a parte que tu tem para tua aprovação, né? A grande jogada na primeira fase é conseguir um bom número em ética, né? Você vai ter 10 questões, né? Então, tendo 10 questões de ética, se tu for bem nelas e acertar as 10, no restante faltam 30, né? Para você ser aprovado, né? Agora, claro, talvez não consiga acertar as 10 questões, mas 8, 9, né? 7, aí começa 6, né? Começa a piorar um pouquinho. Mas a base é essa, é uma matéria que vale a pena investir, né? São muitas questões, então dentro da prova de ordem são aquelas que... É aquela matéria que congrega mais questões, né? Em uma matéria reduzida, né? Então a gente pode analisar, se tu pegar todo o repertório, o estatuto, o código de ética e o regulamento geral, tem bastante matéria. Tu vai ver assim, o professor, o cara tá louco, tá falando que é pouca matéria. Na verdade tem bastante matéria, mas para 10 questões é muito pouca matéria, né? Então às vezes tu pega, por exemplo, do Aula de Processo Civil também, tu pega todo o processo civil para 3 ou 4 questões, né? Então, todo processo civil, né? Todo o código de processo civil, né? Então, ela é uma matéria, em termos de questões, bem reduzida. Dos 3 elementos que nós temos na prova, né? O estatuto, o código de ética e o regulamento geral, o que mais cai é o estatuto, porque ele é lei, né? Então, está aí na tua página 1, bem no início, né? É a Lei 8.906 de 94. Essa é a parte principal, é o que mais cai. Dá para falar o seguinte, ó. Dentro das 10 questões que tu vai ter sobre, a gente chama vulgarmente de ética, mas é o estatuto, o código de ética e o regulamento geral, porque na verdade é uma ética profissional, né? Significaria a conduta do advogado. Então muito mais o estatuto da OAB do que aula em tese de ética, né? Na sua base, né? Ética e moral, e sim artigos, tipicamente do estatuto, certo? Dentro dessas 10 questões, provavelmente 8 questões são da Lei 8.906, né? Então, se continuar na mesma linha, basicamente 8 questões estão aí, né? E o restante, normalmente, sempre vem uma sobre o regulamento geral ou o código de ética, né? Mas, na verdade, assim, a questão que você ataca ela pelo código de ética ou pelo regulamento geral, ela é muito ligada e tem uma sinergia muito dada com o estatuto, né? Então, não é nada muito diferenciado, assim. Então, uma questão somente o código de ética, dá para ter reflexo dela no estatuto, né? Às vezes uma questão mais difícil, e certamente a questão mais difícil, ela está dentro da estrutura administrativa da ordem. Ela é a mais difícil, né? O Conselho Federal, os conselhos sessionais, a subseção, a Caixa de Assistência, essa questão aí é a mais difícil, né? E normalmente vem uma sobre ela, mas às vezes ela não é tão difícil assim, se tu pensar numa estrutura lógica. Então nas 4 aulas a gente vai ter bastante estatuto, né, que é a base, toda aula a gente tem um pouco de estatuto da OAB. Depois vamos falar um pouquinho sobre o código de ética e o regulamento geral. Como o regulamento geral é um regulamento geral ao estatuto, ele é um filhote do estatuto, né? Se tu entende a ideia do estatuto, o regulamento geral nasce do estatuto, então não é tão diferenciado assim também. São matérias muito lógicas dentro da estrutura, né? E eu costumo dizer, né, se está em dúvida, marca a alternativa que é melhor para o advogado, né? Então, o que é melhor para o advogado, né?
Então, normalmente a resposta vai estar direcionada aí, né? Então, aquilo que é mais atacável assim, para o advogado. Por exemplo, vocês receberam material, mas não peguem a questão, eu vou ler as alternativas para você. Aí você vai marcar a alternativa correta. Só, não precisa pegar o material aí, só escutando, tá? Eu não vou te dizer nem o enunciado, tu vai ter que marcar qual é a alternativa correta. Letra A, o requerimento deve ser apresentado no balcão, vedado o ingresso do advogado no recinto cartorário. Letra B, o ingresso poderá ocorrer mediante autorização do escrivão. Letra C, deve haver participação do representante da OAB nesse ingresso. E letra D, o livre acesso ao recinto, no caso, é direito do advogado. Letra D, né? Mas eu nem perguntei o que era. Mas é a resposta correta, letra D, né? Então, por quê? Porque você trabalha bastante com direitos. É um código. Dentro da estrutura, você tem toda uma legislação que ela é muito dada ao advogado. Um favorecimento bastante grande ao advogado, né? Por quê? Porque dos 3 instrumentos normativos que nós temos, o regulamento geral e o código de ética foi feito por ato administrativo, pelo Conselho Federal. Certo? Tanto que você não tem aí na tua página um número de lei, porque logo abaixo do estatuto você tem o regulamento e o código de ética. São atos administrativos, são provimentos do Conselho Federal. Então, obviamente que esses provimentos eles são extremamente parciais ao advogado, né? Ninguém vai fazer algo dizendo, não, o advogado não pode entrar no recinto, né? Então, dentro dessa estrutura, são provimentos mais parciais. A Lei 8.906 de 94, ela é um pouquinho mais moderada. Mas, para vocês terem uma ideia, ela sofreu ação direta de inconstitucionalidade, né? Ela tem vários artigos que nós realizamos uma releitura deles, porque eles sofreram ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, por meio da Associação dos Magistrados do Brasil. Aí dá para entender a guerra, né? Então você tem a ordem fazendo uma lei e a associação, a AMB, entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade para regulamentar ou para cortar as asinhas da lei, certo? Essa é a estrutura. Provimento e regulamento geral, extremamente administrativo, então favorável. Lei 8.906, aí tu vai pensar assim, é uma lei, é mais elaborada. Não esquece, no Congresso Nacional está cheio de advogado. Certo? Cheio de advogado, repleto de advogado do Congresso Nacional. Então, também é uma lei que encontra uma certa parcialidade para o advogado, certo? Então, na dúvida, claro que a gente não vai marcar assim, marca o que é melhor e deu. Na dúvida, a gente vai estabelecer sempre uma interpretação pró-advogado, certo? Dentro da estrutura do estatuto, dentro da estrutura, e principalmente da estrutura do regulamento, da ordem ou então do código de ética. Certo? Claro que se coloca o advogado numa posição de cometer uma infração disciplinar, aí evidentemente que seria penalizado, mas dentro de uma interpretação geral de normas, naquela relação advogado e poder judiciário, sempre há uma interpretação um pouquinho mais favorável para o advogado. E não é um erro, assim como qualquer outra lei faz, né? A LOMAN, a lei da magistratura, também faz uma interpretação pró-magistratura, né? Todos têm a sua, cada um no seu lugar, né? Vão jogando com as suas ideias aí próprias, certo? Bom, então é uma matéria que vale a pena estudar, né? Tu até pode entender ela, é chata, né? Então, tudo bem, então tu vai continuar na chatice algum tempo, né? Então, se é chata para você, tenta regulamentar o período que você vai viver essa chatice, né? Então, tenta minimizar o período da chatice, se ela é chata. Eu não acho que ela seja chata, ela é bem atraente. Alguns aspectos são complicados, assim, em termos administrativos, né? Hoje a gente vai estudar algumas matérias que chovem na prova, tanto que, se você perceber aqui, nós não superamos 10 artigos hoje, né? Na aula de hoje a gente não vai falar mais de 10 artigos. Claro que tem vários incisos, mas a gente vai ficar basicamente nesses 10 artigos. Só para esses 10 artigos nós vamos responder hoje 25 questões, né? Que caíram na prova da ordem, para 10 artigos, né? Só o artigo 7º, então, é uma enxurrada de questões, né? Que é o direito do advogado. Outro aspecto que a gente vai estudar aí na segunda parte da aula, a incompatibilidade e impedimento de advogado. Também chove na prova, cai muito, né? E também é uma matéria que não dá para errar, né? Caiu lá, tem que acertar.
Eu não te recomendo a decorar muita coisa, certo? Eu acho que num concurso preparatório, quando o professor vem e diz assim, ó, você tem que decorar isso, eu não estou te ajudando em nada, né? Em nada, porque decorar tu decora em casa, né? Até tem mais atenção para decorar em casa, né? Então, vamos tentar raciocinar sobre alguns aspectos. Claro que algumas coisas dá para fazer um macete, uma pergunta, uma palavra, mas sempre tentando entender a ideia da lei, certo? Sempre tentando entender aí o que o legislador quis fazer ao aplicar aquela lei. Beleza, então? Então tá, faz o teu esforço aí, que eu faço o meu aqui desse lado. E aí a gente consegue estar junto na segunda fase, de repente, né? Ou depois uma sala de audiência, né? Um do lado, outro do outro aí, né? Ou do mesmo lado, a gente nunca sabe, né? Vamos lá, então. Então tá, pessoal. Então, aí na tua página 1, nós vamos começar assim, ó, só apresentando o material. Nós começamos com o direito do advogado, tá? Na verdade, é um repertório de direitos que está no artigo 6º e no artigo 7º. Basicamente, isso vai do artigo 6º ao artigo 7º. São inúmeros incisos, parágrafos que nós temos aplicáveis. Na página 6, pega lá, nós vamos trabalhar aí com a incompatibilidade e o impedimento, né? Então, sistemas de incompatibilidades e impedimentos. Dentro de algumas matérias, a gente vai fazer link com outras matérias. Também, ao longo da aula, aí você vai anotando algumas coisas importantes aí no âmbito do material, certo? Essa é a linha aí de estudo. Vamos tentar também passar a aula sempre focado no tipo da matéria que a gente vai analisar, né? Não sai muito da matéria, porque às vezes tem alguma pergunta, tranquilo, pode fazer aí no intervalo e tal, mas não vamos tentar durante a aula fazer, mas eu e o estagiário, eu estou falando do direito do advogado e o estagiário, né? Estagiário não é advogado, né? Então, estamos falando dos direitos do advogado, senão já mete todo mundo. Aí tem o bacharel, o estagiário, entra o advogado, já está o juiz junto, né? Aí, o escrivão, chefe de secretaria, já estamos falando de todo mundo. Aí vira uma salada de fruta imensa, né? Na prova de ordem, um cuidado tem que ter é ficar abrindo e fechando gaveta, né? Então, abre a gaveta do advogado, vamos ver lá, fecha. Agora abre a do estagiário, fecha. Agora abre do direito penal, fecha. Abre do processo penal, fecha. Porque se tu deixar todas as gavetas abertas, vai ser uma confusão geral, certo? Geral. E ainda mais quando a prova de ordem não diz aquilo que ela está perguntando, a matéria, né? Então, ela começa dizendo assim, ela vai começar com o estatuto, né? Vai começar com ética, 10 questões. Aí depois ela já vai passar, né? Aí às vezes vem processo civil, aí começa direito civil, aí coloca no meio penal, vai para administrativo, aí o cara tá louco já, né? Já não sabe nem mais o que ele tá marcando, né? Ele só tá pintando. Tem que passar, né? 40, né? Então, fica meio louco assim, né? Então, complexado, né? Então, tem que tomar cuidado. Abre e fecha a gaveta, certo? Essa é a relação. Bom, vamos falar de advogado, beleza, advogado. Falar de estagiário, beleza, estagiário. Incompatibilidade e impedimento, então tá, então é incompatibilidade e impedimento. Não é suspeição, não é patrocínio ilegal, não é contratação abusiva, não é publicidade, né? Então, toma cuidado com isso, porque cada um dos elementos vai ter seu momento importante aí. Na prova de ordem, ao fazer questões, é assim que tem que fazer, né? Sempre fechar, né? O que a questão está me pedindo? Que área que ela está jogando? O que ela está falando? As questões você vai ver, algumas de ética direto. Começa com João, ou nome qualquer, né? Que seja inventado pela ordem, né? Aí vai lá, João estagiário, João bacharel, João advogado, João sócio de escritório. É normalmente assim que começa, né? Então aí tu tem que ver as gavetinhas lá. Então aonde que eu estou, qual é a posição do sujeito, o que ele está falando. Certo então? Beleza? Então nós começamos direto aí no Estatuto da Advocacia. Com direitos do advogado, começamos com a inexistência de hierarquia. Ponto fundamental aí. A ordem, ao determinar a estrutura da advocacia, ela estabeleceu, então, a inexistência de hierarquia. E essa é a base de vários entendimentos que nós temos no ambiente dos direitos dos advogados, né? A inexistência de hierarquia entre advogados e Ministério Público, inexistência de hierarquia entre advogados e magistrados,
A inexistência de hierarquia entre advogados públicos e advogados privados, né? Advogados públicos aqui entendidos aqueles da advocacia pública. Por exemplo, procurador do município, procurador do estado, procurador da fazenda, procurador federal, advogado-geral da União. Esses que também são advogados, eles não têm hierarquia perante a advocacia privada, que também não tem hierarquia perante magistrados, que também não tem hierarquia perante o Ministério Público. Então, não há hierarquia nem subordinação, diz o artigo 6º, né, entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, certo? Só é importante aqui você entender já de pronto um elemento, olha só, quando a questão ou o artigo está falando em membro de alguma coisa, quando assim, ó, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, ele não está falando diretamente em servidores, ele está falando naqueles que exercem tecnicamente o mais alto cargo, ou um cargo elevado no ambiente daquele poder. Então, por exemplo, os membros do Ministério Público são os promotores de justiça e procuradores de justiça. Um assessor do MP não é membro do Ministério Público. Certo? Então, os membros do Poder Judiciário, em tese, juízes, desembargadores, ministros, servidores do Poder Judiciário não são membros do Poder Judiciário na acepção técnica do que o Estatuto da OAB quis dizer, certo? Posso até dizer, o sujeito integra o Poder Judiciário. Hoje quem mais utiliza a palavra membro é o Ministério Público, né? Então se diz o promotor de justiça é membro do Ministério Público, né? Já o sujeito que é um assessor do Ministério Público, por exemplo, ele é um assessor, não está qualificado como membro do Ministério Público, certo? Isso vai ser importante em algumas outras questões, tu vai ver, principalmente em termos de impedimento, incompatibilidades, certo? Dentro dessa ideia. O artigo 6º é bem tranquilo, a gente não marcaria que existiria hierarquia ou que o advogado fosse menor ou maior do que alguém. Bem razoável de estipular, né? Parágrafo único. As autoridades, servidores públicos e serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Também uma ordem tranquila aí de marcar nenhuma peculiaridade a mais dentro dessa estrutura da hierarquia. Veja que é interessante aqui porque ele explica um pouco o que seria, na acepção da lei, o membro, né? Então ele diz lá, parágrafo único, as autoridades, que seriam os membros, né? Servidores públicos e serventuários da justiça. Já está em outra categoria, né? Então devem, portanto, guardar respeito aí, tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Essa palavra dignidade da advocacia, dignidade da profissão, ela é muito utilizada. Tem inúmeros artigos que colocam essa expressão. Então, se você está numa questão lá, dignidade da advocacia, dignidade do Ministério Público, dignidade do munus público da advocacia, pode saber que ela está indo num caminho correto, porque é exatamente nessa acepção aí. Depois nós entramos diretamente no direito do advogado, né? Todos os direitos do advogado. Está lá no artigo 7º, então. Então, direitos do advogado. Aqui a gente tem uma relação bem importante. Portanto, só ressalto aqui, na inexistência de hierarquia, só te liga na palavra membro, certo? Hierarquia entre os membros, certo? Da advocacia, do Ministério Público, da magistratura. Depois, passamos aí para os direitos dos advogados, certo? Então, direitos do advogado. Vamos lá, então, para tentar esmiuçar tudo aquilo que diz o artigo 7º, que é um artigo top de linha aí. Eu tenho quase certeza, eu só não posso te dizer assim, ó, certeza absoluta, que vai cair essa questão porque eu não faço a prova, né? Mas eu tenho quase certeza que tu não vai levantar lá da cadeira sem marcar uma questão do artigo 7º. Né? Então, mais ou menos, receba a recomendação assim, se eu tivesse na tua pele e tivesse que estudar alguma coisa e não estudei nada, lê o artigo 7º, porque ele é quase certo que vai cair, certo? Sempre cai, né? Então, direitos do advogado, artigo 7º do Estatuto da OAB. A gente tem, coloca assim, EOAB, né? Então, que é o Estatuto da OAB, certo?
Inciso 1, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Aqui é um aspecto importante. Quem é advogado em todo o território nacional, certo? Então, todo território nacional. Ah, mas eu só estou vinculado à seccional do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, ou do Paraná, não tem problema. Na verdade, quem é advogado pode exercer a advocacia em todo o território nacional, certo? Eu posso ter um processo no Rio de Janeiro, estando vinculado ao OAB-RS, ou posso ter um processo no Rio Grande do Sul, estando vinculado ao OAB de São Paulo. Não tem problema nenhum. Haverá apenas uma limitação atinente a número de processos que eu estou patrocinando, certo? Em termos de ter inscrição suplementar. Porque nós temos, a partir da estrutura, do momento que você passa na ordem, você pode fazer a sua inscrição principal na Ordem dos Advogados do Brasil. Aí vai lá, sou advogado, né? Beleza, recebe a carteirinha, vai lá, faz o juramento lá na ordem. É uma etapa fantástica, eu lembro do meu, nunca vou esquecer, né? Então, a gente é conferido munus público, assim, é algo arrepiante. Estou falando aqui para vocês, sinceramente, estou arrepiado aqui, né, do momento, porque isso é o meu sustento, né? Então, cada um escolhe o seu, né? E aquela conferência, você, e ainda mais, a gente sabe o que tanta gente luta para chegar até lá. Então, para você vai ser um momento emocionante, né? Talvez não vá mudar a tua conta corrente, tá? Certo? Lamento te dizer, porque aí no final tu pegou a tua carteirinha e tu vai para casa lá, vai acessar o extrato, nada, né? E aí no outro dia tu abre a portinha do correio lá, carnezinho da anuidade, né? Então, legal e tal, né? Mas assim, de bate pronto só tem prejuízo patrimonial, né? Mas agora, em termos de honraria, é top de linha, certo? Então aí você vai lá, todo o território nacional eu posso advogar. A partir do momento que eu tenho aquela carteira, eu posso advogar em todo o território nacional. Sou advogado, portanto, em todo o território nacional. Posso peticionar, posso assinar, posso participar de audiências, posso fazer sustentações orais em tribunais, em todo o território nacional. Existe uma única limitação que não é dada aqui pelo artigo 7º, inciso 1, mas normalmente ele é o link de uma questão. Aí diz o artigo 10 do mesmo estatuto, parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos sessionais, em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano, certo? Então você vai ter o seguinte, só para a gente entender o que representa esse conselho seccional, né? Numa estrutura lógica, depois a gente vai ter uma aula que a gente vai dissecar tudo isso. Numa estrutura lógica, a ordem ela é formada pelos seguintes órgãos. Você tem o Conselho Federal, que é o órgão máximo no ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, o Conselho Federal, onde nós temos o presidente do Conselho Federal da OAB. Os conselhos federais, eles têm na sua estrutura, olhando agora para os estados, os chamados conselhos seccionais. Então você vai ter conselho seccional. Conselho federal será um, né? Conselho seccional nós temos vários, certo? Vários. Tem a seccional do Rio Grande do Sul, a seccional de São Paulo, a seccional do Rio de Janeiro, da Bahia e assim vai. É aquelas OAB, né? OAB-PA, OAB-PI, OAB-RS, OAB-AM, OAB, vai indo, né? Então esses são os conselhos seccionais. São vários, aqui eu vou colocar assim, ó, CS, certo? Vários conselhos seccionais vinculados a um órgão máximo, né, que é o Conselho Federal. Sabe que qualquer tipo de organização, para manter a sua organização, ela tem que ter um órgão superior máximo, né? Então, que é basicamente o Conselho Federal. Por isso a OAB ela é um reflexo da democracia, né, dentro daquilo que nós entendemos como república, como democracia. Ao Conselho Seccional, nós temos 2 órgãos vinculados aí a esse Conselho Seccional, criados pelo Conselho Seccional, que seria a Caixa de Assistência do Advogado
certo? Que tem a sua atribuição também disposta aí no regulamento, e nós temos a subseção. Escrever assim, ó, subseções, né? Então, só para a gente vislumbrar mais ou menos como nós estamos enfrentando alguns artigos que já falam sobre isso, né? Nós temos o Conselho Federal, os conselhos seccionais, né, representados aqui basicamente pelos estados, e nós temos as subseções. O que seriam as subseções? As subseções, elas são criadas pelo conselho seccional. Basicamente, a gente tem uma ligação com o município, mas não é só município. Eu posso ter uma subseção que abarque mais de um município, ou dependendo da relação, eu posso ter uma subseção que leve parte de um município, que pegue, por exemplo, um bairro, uma zona dentro da subseção. Aqui em Porto Alegre, na nossa realidade, você tem o Conselho Federal, a OABRS, o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, e a subseção de Porto Alegre, subseção de Canoas, subseção de Caxias do Sul, subseção de Bento Gonçalves, subseção de Passo Fundo, vai indo, né? Nós não temos uma divisão que dentro do mesmo município nós tenhamos duas subseções, mas seria possível. E vinculado a ela nós temos a Caixa de Assistência do Advogado, que a sigla é CAA, né? Caixa de Assistência dos Advogados, que ela, como o próprio nome vai dizer, ela assiste aos advogados. Tu entrando no conselho, porque tu vai ser inscrito no conselho seccional, né? Embora a tua prova está sobre a vigilância do Conselho Federal, tu vai ter inscrição em um conselho seccional, certo? Tu vai escolher o conselho seccional que tu quer a tua inscrição. E aí, nesse conselho seccional, você tem as subseções, que são os municípios, e a Caixa de Assistência dos Advogados, que envolve todo o conselho seccional, certo? Essa é a linha. O que faz a Caixa de Assistência dos Advogados? A Caixa de Assistência dos Advogados é aquela que presta o auxílio ao advogado. Por exemplo, está inscrito na OAB, pagando anuidade, tu tem tratamento odontológico, tem a livraria para comprar livros, tem uma farmácia com desconto, tem plano de previdência. Então ela presta toda aquela assistência ao advogado, né? Assistência geral, né, ao advogado dentro de vários serviços que ela presta à advocacia. Já caiu na prova inúmeras vezes, a gente vai ter que analisar, está dentro do regulamento, certo? Quem tem personalidade jurídica pelo regulamento seria o conselho seccional e a Caixa. A subseção ela não tem personalidade jurídica pelo que está determinado aí na regulamentação. Ela não tem personalidade jurídica. É como se fosse um filho menor, assim, sabe? Então, dentro tu tem um filho maior, 18 anos, né? Tem um filho menor, assim, 2, 3, 4 anos, então. Ele não tem personalidade jurídica, ele é extremamente controlado pelo conselho seccional, certo? Então, ao menos a lei não diz a ele, não agrega a ele personalidade jurídica, isso já caiu. Então, dentro desse sistema. As subseções, normalmente, ela tem uma sala, né, uma sede, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem uma sede, talvez tenha uma mini biblioteca, um local lá para atender advogados e tal, e normalmente os pleitos já são levados ao conselho seccional, que é quem a gente tem a maior vinculação aí direta. Quando é dito que o advogado é advogado em todo o território nacional, quer dizer que ele está ligado a um conselho seccional, certo? Então ele escolhe aqui. Só que em todo o território nacional ele pode atuar. Mas se ele tiver mais de 5 causas dentro de um estado que esteja contemplado por outro conselho seccional, aí ele tem que fazer uma inscrição suplementar naquele conselho seccional. Essa é a linha do artigo 10 no parágrafo 2º. Vai dizer o seguinte: além da principal, que é, por exemplo, eu estou inscrito aqui, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujo território passa a exercer habitualmente. Então haveria aqui uma habitualidade. O sujeito passa a exercer com habitualidade a advocacia. E ao exercer com habitualidade a advocacia, a própria lei já vai dizer o que eu considero como habitualidade. A habitualidade, intervenção judicial que exceder 5 causas. Não seria até 5 causas, exceder 5 causas. Isso, em tese, é julgado nas questões. Quer dizer, eu tenho que ter inscrição suplementar se eu tenho 5 causas tramitando em Santa Catarina,
Não tenho que ter. Para ter a sexta causa, aí sim eu tenho que ter inscrição suplementar. Então te liga na ideia. Até, né? Não é um termo que eu possa vincular como um termo fundamental na minha questão. Até 5 causas eu tenho que ter inscrição suplementar. Falso. Então, até 5 causas. Dentro desse critério aí de até 5 causas, eu não preciso de inscrição suplementar. Eu vou precisar de inscrição suplementar quando a minha advocacia em outra seccional estiver com habitualidade. E essa habitualidade vai ser aquela que exceder 5 causas. Certo? Exceder 5 causas. Claro que nós não consideramos isso, por exemplo, eu vou recorrendo, né, de uma causa, e aí eu apresentei recurso ao STJ. O STJ está em Brasília, então eu já tenho mais de 10 recursos especiais em Brasília, eu tenho que ter na OAB Distrito Federal. Não preciso, né? Não preciso, porque aí eu não estou patrocinando com a habitualidade, eu estou levando aos graus de jurisdição, né? Isso aqui normalmente é vinculado muito à petição inicial, a mover a causa, certo? Porque está ligado à figura da habitualidade. É quando eu passo a ter o meu ganha-pão também em outra seccional, nos limites de outra seccional. Então a seccional tem que saber que tem mais alguém comendo ali, né? Para saber o número de advogados que tem naquele prato lá. Então eu digo assim, aqui nós temos 10 mil advogados. Mas tem 20 mil que vêm de São Paulo e ficam atuando aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei bem se eles têm ou não. Não, eu tenho que saber, porque aí a seccional tem o exato controle de quem está atuando. Por quê? Porque ela faz esse cadastro para saber número de processos, aparato que eu vou utilizar, por exemplo, numa sala de advogado, né, na sala da advocacia, quantos computadores eu tenho que ter, quem eu estou atendendo, certo? Então, quem está atuando em que local, né, e ter um exato controle sobre isso. Porque caso contrário, imagina se o sujeito realiza uma infração disciplinar lá em Santa Catarina, por exemplo, e já tem 30 processos. Aí o Conselho de Santa Catarina diz, não posso fazer nada, ele não tem inscrição aqui. Então, se o sujeito está atuando com a habitualidade, ele tem que buscar a inscrição suplementar, certo? Essa é a relação aí dentro da linha. Sabendo que o profissional, pessoa física e um escritório de advocacia não tem limites de processo, né? Não tem limites aí de número de processos que possa atuar, né? Não há uma limitação legal para isso, certo? Essa é Depois nós vamos ver a limitação para a participação em mais de um escritório de advocacia como sócio. Isso aí nós temos limitações. Agora, dentro de número de processos eu não tenho. Então, dentro dessa linha, eu coloquei aí, fica ligada a inscrição suplementar. A principal é aquela que você tem, né, dentro da seccional que você atua. A suplementar, então, quando nós temos outra seccional. Vamos lá para as questões, por favor. E peguem, então, lá no material, a questão número 1. A questão número 1 vai nos dizer o seguinte, Ana, residente domiciliada em Salvador, Bahia, é uma advogada inscrita somente no Conselho Seccional da OAB na Bahia. Além de atuar em 8 causas perante o Poder Judiciário baiano, Ana atua também em 13 processos que correm na Justiça Estadual de Pernambuco e em 2 processos que correm perante varas da Justiça Federal em São Paulo. Aí vem a pergunta, considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. Aí, para marcar na prova da ordem, uma recomendação que eu te dou é desenhar os casos concretos, certo? Tem que desenhar, senão é fácil tu ser induzido em erro. Então nós temos aqui a Ana, que ela tem a residente domiciliada em Salvador e é uma advogada inscrita perante a OAB da Bahia. Na Bahia, se ela tem inscrição principal, tantos quantos processos ela conseguir controlar, né? Com a responsabilidade que a advocacia exige, tranquilo, ela pode ter. Além de atuar em 8 causas
Então diz aqui que ela está em 8, né? Causa perante o Poder Judiciário baiano. Ana atua também em 13 processos que correm na Justiça de Pernambuco. Então, OAB Pernambuco. Mas a questão não disse que ela teria inscrição na OAB Pernambuco, né? E depois ela atua em 2 processos na Vara Federal de São Paulo. Vou colocar aqui VF São Paulo. Na verdade, a resposta aí está entregue, né? Letra A. Ana deve solicitar a transferência de sua inscrição para a OAB de Pernambuco, pois ela atua em mais processos na Justiça Pernambucana que na Justiça Baiana. Isso não tem previsão, né? Você faz a inscrição no Conselho Seccional e depois, se tiver mais de 5 processos, faz a inscrição na suplementar. Letra B. Ana somente tem o dever de solicitar inscrição suplementar na OAB de Pernambuco. Poderíamos ficar com essa, né? Porque superou 5 processos. Ana deve solicitar inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB de Pernambuco e de São Paulo. Falso, porque ela só tem 2 processos em São Paulo. E letra D, a situação de Ana é regular, pois a inscrição na OAB tem caráter nacional. E é verdadeiro que tem caráter nacional se eu leio somente o artigo 7º, inciso 1, né? Podendo nela advogar em todo o território brasileiro. E é verdade também. Só que o problema é que na situação concreta ela tem 13 processos na OAB Pernambuco. Interpretação sistemática do artigo 7º, inciso 1 e do artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Beleza? 5, portanto, a figura aí para inscrição suplementar. Lembra, é só olhar para a tua mão, né? Certo? 5. Né? Então, vai lá para... Hã? O que acontece? Ela diz, a colega pergunta assim, e como conta, né? Se iniciou, se já está patrocinando. Na verdade, se eu tenho causas, exceder 5 causas, né, originadas, aí eu teria que ter a inscrição suplementar, certo? Essa é a relação aí. Posso até nem originar a causa, né, mas entrar nela por subestabelecimento, por exemplo, aí eu já estou patrocinando uma causa. Quer dizer, está sobre a minha direção mais de 5 causas que estão no Conselho Seccional ao qual eu não estou inscrito, sim, então necessária inscrição suplementar, certo? Bom, volta lá para a página 1, por favor. E lá na página 1, nós temos o inciso 2. O inciso 2 ele vai te dizer sobre a inviolabilidade do escritório de advocacia. Cai muita questão sobre sigilo e inviolabilidade do escritório. Proteção, portanto, ao advogado. Naquela ideia própria de o advogado poder exercer e ter, vamos dizer assim como o lar é inviolável, o escritório do advogado também deverá ser inviolável em razão da atuação dele. Essencialmente aqui nós temos uma prática, e os grandes problemas estão ligados à prática criminosa, né? Porque inviolabilidade do escritório é notório que o advogado tem, né? Agora, e quanto está ligado à prática de crimes, por exemplo, né? Ou à defesa de um cliente que supostamente tenha cometido um crime. O que diz o artigo 7º, inciso 2? Olha só. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, como direito do advogado, nós temos como regra a inviolabilidade do seu escritório, e aí ele diz, ou local de trabalho. Porque, na verdade, eu posso trabalhar em outra área, posso, eventualmente, atender na casa do advogado. Aqui, por exemplo, na seccional do Rio Grande do Sul tem as casas do advogado, né? Por exemplo, aqui na Avenida Ipiranga tem uma, né? Aí o sujeito pode marcar lá para atender um cliente e tal. Naquele momento é inviolável, não posso entrar lá, Polícia Federal, dizer, dá o documento para cá, né? Por quê? Porque eu estou atendendo o cliente e há uma inviolabilidade desse atendimento para o direito à defesa, certo? Só que essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Nós chamamos isso de inviolabilidade relativa, certo? Então nós temos aqui, ó, dentro da estrutura do inciso 2, quando nós trabalhamos com a inviolabilidade, né, o cara não pode fazer o que quiser também dentro do escritório, né? Então é inviolável, mas é uma inviolabilidade relativa. Então, inviolabilidade
do escritório. E aí te liga que ela é relativa. Se a gente marcar que ela é absoluta, nós vamos dar ensejo aí a uma prática de que qualquer coisa pode ser realizada no âmbito do escritório de advocacia, né? Os advogados lá se reuniram para fumar maconha, né? Então, para tráfico de drogas, né? Para jogo do bicho dentro do escritório, não, é inviolável, né? Já está totalmente diferenciado, né? Então, inviolabilidade do escritório relativa. Por quê? Porque não poderia o escritório de advocacia ocultar crimes, né? Então, ocultar crimes, por exemplo, praticados pelo advogado, certo? Então, agora, vamos entrar na parte mais interessante, né? Vamos supor que, de repente, já está pensando, vamos supor que, para a defesa do meu cliente, que é acusado de um crime, ele tenha me entregue determinados documentos. Esses documentos, em tese, são invioláveis, certo? Em tese, são invioláveis. A não ser que o próprio advogado esteja participando do crime, certo? O próprio advogado seja partícipe ou copartícipe daquele crime ao qual está sendo investigado. Aí, nesse caso, eu posso ter uma violação, uma relativização da inviolabilidade do escritório. Por exemplo, o advogado está defendendo um cliente que cometeu um homicídio. E aí, naquele caso, o cliente entrega documentos a ele, provas, fotos, e-mails. Esses documentos são invioláveis, certo? Porque no escritório, a inviolabilidade do escritório sob pena de ninguém receber mais ninguém, né? Porque senão eu digo, olha, não vai no meu escritório, se tu vai trazer alguma coisa, vão invadir o meu escritório. E aí, na prática, lá no final da ponta, tu vai ver que fica todo mundo sem defesa, né? Porque aí, bom, eu posso entrar no escritório de quem eu quiser, pegar o que eu quiser. Aí eu vou ligar para o meu cliente para defender eles, só que não traz nada, né? Nem vem, né? Então, como é que eu vou contratar? Como é que o advogado vai exercer a advocacia? Então, não tem como mandar um sinal de fumaça, dizer o que tu quer, porque aí ninguém pega. Então, pombo correio. Então, não tem como transformar tudo na busca de uma prova de um crime como violável. Então, nós temos a inviolabilidade do escritório. Só que ela é relativa porque esse é o caso número 1 que eu te falei. Estou defendendo alguém que é acusado de homicídio. Número 2, o advogado está participando de um esquema de lavagem de dinheiro. Então, ele participa do esquema de lavagem de dinheiro e é investigado dentro desse esquema. Ele leva celulares, por exemplo, no presídio, leva drogas, comunicações. Então, ele está sendo investigado como prática de ato criminoso. Nesse caso, o escritório dele pode ser invadido. Poderia ser relativizada essa inviolabilidade, quando ele propriamente está sendo investigado pela prática do crime. E aí nós temos os requisitos para isso. Diz o artigo 7º, parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, então não é o crime que o advogado está defendendo, é o crime praticado por ele, certo? A autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2. Em decisão motivada, então nós já temos aqui tópicos específicos. Inviolabilidade pode ser relativizada? Sim, pode ser relativizada. Tipos de requisitos dessa relativização. O advogado estar ligado à prática do crime. Porque não é crime defender alguém que é acusado. O crime é você participar, assim, em copartícipe ou coautoria daquilo que está sendo realizado. Então, o advogado está vinculado, está lambuzado na prática do crime. E aí eu tenho uma decisão que tem que partir de uma autoridade judiciária. E aí diz a lei ainda mais, né? Decisão, motivada. Certo? Autoridade judiciária em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB. Representante da OAB.
Então esse mandado para invadir o escritório do advogado, suspeito da prática de um crime, ele tem que partir, e aqui tranquilo, né, da autoridade judiciária, tem que ter ordem judicial, tranquilo. Decisão motivada, aí é chover no molhado, né? O juiz vai dizer, invade porque eu quero. Não, invade porque eu dou uma decisão motivada. O tópico específico está aqui, ó. Tem que ter representante da OAB conjuntamente, certo? No momento dessa invasão tem que estar um representante da OAB. Não, fiscalizando, né? Não ajudando, né? Vamos lá, vamos lá. Então vai ali mais na fiscalização para ver se não foi violada alguma prerrogativa, né? Dependendo da situação, uma autoridade ou cumprimento pode levar mais documentos de todos os clientes, por exemplo. Não posso levar documentos de todos os clientes, né? Eu tenho que levar aqueles documentos vinculados à prática do crime pelo advogado, certo? Sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. O que acontece aqui? Ó? Te liga nesse aspecto que ele é fundamental. E essa questão chove na prova, já caiu inúmeras vezes. Essa aqui do sigilo, que é para ser testemunha, a gente vai ver posteriormente, cai muito, certo? Então te liga aqui. Escritório é inviolável. Inviolabilidade relativa, não é absoluta. Porque falar que é absoluta não deixa ninguém entrar sob hipótese alguma. Que hipótese que eu posso deixar o cumprimento pela lei? Posso deixar o cumprimento quando o próprio advogado está vinculado à prática de um crime. E aí eu tenho que ter uma autoridade judiciária, juiz, com decisão motivada, peculiaridade, representante da OAB. Fundamento aí colocado representante da OAB. Só que isso tem uma limitação, ela não pode se estender aos clientes, a documentos de clientes, a mídias, e-mails, documentação de clientes. Então, a gente vincula assim, ó, não se aplica aos documentos de clientes. Por que a ordem fez isso? Porque senão eu poderia criar uma suposta situação para averiguar lá um cliente. Eu crio uma situação, entro no escritório do advogado e pego só os documentos dos clientes, para saber exatamente qual foi a prática de crime que um cliente dele, ao qual ele está defendendo, fez. E isso é proibido, certo? Isso é proibido. Eu coloquei ali um fica ligado, então cai bastante a ideia da inviolabilidade relativa, certo? No parágrafo 7º, vira aí, pega a página 2, vira a tua folhinha aí, página 2. Diz assim, ó, a ressalva constante do parágrafo 6º, a ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo, não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. O que ele está dizendo aqui? Eu não posso pegar documentos de clientes quando eu estou invadindo o escritório, verificando a prática de crime pelo advogado. Só que quando o cliente do advogado está sendo também investigado pela prática daquele crime, aí poderia cumprir também nos documentos do cliente, desde que aquele cliente esteja investigado também como partícipe da prática do crime que o advogado está sendo acusado. Por exemplo, eu defendo lá o réu, né? Estou defendendo o réu, só que na verdade mesmo, eu e ele estamos sendo acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu como advogado, ele como réu, mas numa investigação fica sabendo que o advogado participou intensamente. E o próprio advogado está lavando dinheiro. E aí o que vai acontecer? Eu posso entrar lá com o representante da OAB, decisão judiciária, motivada, entrar lá e pegar os documentos do advogado e do cliente dele. Porque, na verdade, não está sendo cliente naquele momento. Está sendo copartícipe do crime ao qual está ensejando a invasão. Consegui entender a relação aí? É quando, na verdade, o cliente está unido com o advogado para fazer um crime, né? E dentro desse crime próprio, posso ter a invasão. E aí retira lá toda a documentação pertinente. Aí, em tese, você vai pega documento de um cliente.
Mas não é que para cumprir o mandado pegaram o documento de um cliente. Pegaram o documento de um cliente que é copartícipe do crime que está sendo investigado pelo advogado. E aí o advogado já não está sendo mais advogado, está sendo criminoso em coautoria. E aí eu estou entrando e pegando lá os documentos, as mídias necessárias à investigação. Ficou claro isso? Certo? Então essa é a ideia. E em tese, assim, ó, se o advogado recebe documentos relativos à defesa que incriminariam o seu cliente, não pode ter um mandado que busquem aqueles documentos. A não ser que o advogado esteja envolvido na prática criminosa, certo? A não ser que o advogado esteja envolvido naquela prática criminosa. Aí sim. E sempre perante um representante da OAB. Enquanto relacionado, portanto, o escritório de advocacia, aquele lugar lá hábil, então, para exercício de direitos, para defesa de direitos, né? Então, aí, como se cumpre um mandado, usualmente, né? Certo? Peguem a questão lá no final, questão número 2, por favor. Diz assim a questão número 2, ó. O escritório Alfa, Beta e Gama Advogados Associados, especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de busca e apreensão, determinada por juiz criminal, no âmbito da ação penal em que diversos clientes do escritório figuravam como acusados. Veja, aqui a gente já pode fazer uma relação, né? Na verdade, os clientes do advogado estavam vinculados como acusados, não ele, né? Então, o magistrado fundamentou a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão, apontando a gravidade dos crimes atribuídos pelo Ministério Público aos acusados. E aí veja, ó, clientes do escritório em questão, não é do advogado partícipe, mas sim clientes do escritório em questão. Bem como a impossibilidade de obtenção por outros meios de prova dos crimes por eles praticados. Considerando que dispõe as normas aplicáveis à hipótese, assinale a alternativa correta. Letra A. A inviolabilidade de escritórios de advocacia é absoluta. Aí ela já está errada, né? Porque ela é relativizada, ela não é absoluta. Posso invadir em determinadas condições, de regra inviolável. Sendo ilegal e inconstitucional em qualquer hipótese a realização de medida de busca e apreensão em seu interior, letra A, fora. Letra B. A inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa. Até aí tudo bem, vamos seguir. Podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior, quando houver certeza de que serão encontradas provas do crime praticado pelo cliente do advogado que ali trabalha. E aí? Falso. Falso. Ah, eu sei que tem provas fundamentais do cliente do advogado. Posso invadir o escritório do advogado? Não posso, certo? Não posso. Só posso invadir quando o advogado está sendo investigado pela prática do crime. Que aqui está sendo dito. Eu tenho uma prova fundamental do que aconteceu e está no escritório de advocacia. Não posso invadir o escritório de advocacia, beleza? Letra C. A inviolabilidade do escritório de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado que ali trabalha. Sendo, no entanto, vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado investigado, quando os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação. Até agora ficamos com essa, tranquilinha. Ela está dizendo o seguinte, ó, que o advogado está sendo aqui vinculado pela prática de um crime e eu não posso pegar os documentos dos clientes. E ela reforça. E o cliente não está sendo submetido à prática de crime em coautoria com o advogado. Não está sob formal investigação. Ficamos com a letra C até agora. A letra D vai nos dizer a inviolabilidade de escritórios de advocacia é relativa. E até aí, verdadeira, né? Podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior, quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado que ali trabalhe. Nesse caso, a garantia da inviolabilidade resta absolutamente afastada, não havendo limites para a realização da medida. E aí ela estava indo tão bem e se entregou no final. Por que ela se entrega no final, essa letra D? Primeiro tópico ela diz assim, ó,
neste caso, a garantia da inviolabilidade resta absolutamente afastada. Eu não afasto absolutamente, porque não pode o cara entrar no escritório e pegar tudo que tem, né? Pegar tudo que tem que pegar os documentos relativos aos clientes, né? Ou melhor, aquele cliente investigado, aos outros eu não posso entrar e buscar. E depois, não havendo limites para a realização da medida. Nós temos vários limites. Um dos limites está aqui, autoridade judiciária, decisão motivada, representante da OAB atuar em conjunto. Isso é um limite. Então a letra D é falsa, certo? Ficamos aí na questão 2 com a letra C, Canadá. Isso dá tanto problema porque o estatuto, se você perceber aí, ele é de 94, certo? Em 94 nós tínhamos uma realidade. Hoje, aonde o advogado guarda documentos de cliente investigado ou dele? No computador, né? Então, só que eu não separo um computador para cada cliente, tá, imagina? Não tem, né? Então os documentos estão lá na CPU do computador, né? Aí o cara vai lá e leva a CPU, né? Aí o HD extrapolou, porque levou documentos de todos os clientes, né? Até mesmo aqueles que não estão investigados. Por isso que há uma discussão muito forte nesse ambiente, né? Porque é difícil você departamentalizar quais são os documentos, né? Onde estão os documentos físicos? Tudo bem, é fácil, né? Vai na pastinha lá, o cara tem lá, cliente criminoso. Procura no C aí, cliente criminoso. Pegou, pá, leva essa pasta aí. Só que na prática não é assim, né? Na prática está tudo dentro do computador, aí o cara leva a CPU, a gente vê lá, né? Às vezes a Polícia Federal levando, né? Então, a CPU lá, né? Ou às vezes passa um policial mais avisado levando o monitor, né? Já viram? Vai levando o monitor para investigar, assim, né? Não tem nada ali dentro, né? Tá tudo na CPU, né? Então paga o mico em rede nacional, né? Mas enfim, né? É a situação aí colocada, né? Depois a questão número 3, peguem lá. Questão número 3, aí essa A2 caiu em 2012, né? A 3, 2011. O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e apreensão dos documentos guardados no seu escritório, de forma indiscriminada. Então, pegaram geral, né? Após pesquisa, verifica que existe processo investigando um dos seus clientes e a ele mesmo. Apesar disso, os documentos de toda a sua clientela foram apreendidos. Então, cumprindo o mandado, apreenderam todos os documentos e ele ficou sabendo que ele e um cliente dele está sendo investigado. O que nós temos aí? Diante do narrado, é correto afirmar que, letra a prática é correta em função de a investigação atingir o advogado. Seria correta se fosse só dos documentos dele e do cliente investigado. Letra B, a inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta. Falso, ela é relativa. Te liga nisso. Letra C, a proteção do escritório do advogado não se inclui na hipótese versada. Sei lá, mais ou menos, né? E a letra D, houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado. Tranquilo, se entregou aí, falta 39, né? Então essa aí é caixa, né? Marcou lá. Letra D é um evidente excesso o que aconteceu aí dentro dessa linha da investigação, beleza? Voltem lá na página 2, portanto. E na página 2, vamos para o inciso 3. Certo? Inciso 3, então, dentro dessa relação do artigo 7º. Então, é direito do advogado comunicar-se com seus clientes, né? Então, comunicação com o cliente, direito do advogado. Comunicação com o cliente. E aí ela vai um pouco mais, né? Pessoal e reservado, certo? Pessoal e reservado. No aspecto aí dos parlatórios que nós temos nas penitenciárias, né, onde o advogado atende aí o seu cliente que está preso, né, o parlatório, porque parla, né, então é de italiano, de falar, né,
parla, né? Então o cara vai lá e fala com o seu cliente, o advogado vai lá e fala com o seu cliente, aquilo não pode ser gravado, não pode ter um policial do lado. O que foi? Quem perguntou? Como é que é? Né? Então, vai mais devagar que eu estou anotando, né? O cara não pode ter isso, né? Na verdade é pessoal e reservadamente. Mesmo sem procuração, quando esses se achem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. O sujeito não pode receber visita, está em absoluta incomunicabilidade, o preso. Mesmo assim, ele pode falar com uma pessoa, o advogado, certo? Aí o advogado tem que ser um pouco mais psicólogo também, né? Chegar pro cara, o cara não está falando com ninguém, né? Então, tá com aquele bafinho, sabe, de quem não fala, assim, né? Então, vai ter que ir lá conversar com o cara e tal, né? Falar e tal, entre outras coisas, perguntar também. Porque isso é necessário à defesa. A grande peculiaridade aqui está assim, ó, mesmo sem procuração, certo? O sujeito se denomina como cliente do advogado que está à porta lá do presídio. Mesmo sem procuração, o advogado tem direito a um encontro pessoal e reservado com o seu cliente, mesmo estando ele incomunicável, certo? Mesmo estando ele incomunicável, ele tem direito de falar com o advogado, mesmo que o advogado ainda não seja constituído. Isso não é algo que tu tenha que decorar, certo? Não é algo que tem que decorar. Quando o sujeito é preso, ele não avisa o advogado, vou ser preso, pega aí a procuração, faz um modelinho que hoje à tarde eu vou ser preso. Então, isso não acontece, né? Então, dentro desse critério, é evidente que o advogado poderia ter acesso e poderá ter acesso a um réu preso mesmo sem procuração, né? Mesmo que esteja incomunicável. Porque tu imagina a situação do cara, o cara foi preso, não tem advogado, mas quer advogado e tu não pode falar com ninguém. Aí vai falar, eu quero, não fala. Eu quero advogado, não fala, não, tu não pode falar, não pode falar com ninguém. Então, eu quero, então fica sem noção, né, a estrutura. Então, mesmo sem procuração. Claro que a lei, o inciso, ele começa com o seu cliente. Não pode chegar todo advogado, eu quero falar com o cara. Porque eu quero saber, é tão interessante o que ele fez, né? Então, eu tenho que me afirmar advogado constituído, no mínimo no intuito de querer contratar, né? Então, aí sim, porque o inciso é interessante que ele já começa em comunicação com o cliente, mesmo sem procuração. Quer dizer, ele está presumindo que aquele ao qual eu vou visitar, ele está querendo me contratar. Pode até não contratar posteriormente, né? Mas está querendo me contratar, então pessoal e de forma reservada, certo? Aí alguns falam assim, mas se fosse fácil, eu poderia gravar e aí eu pegava toda essa vagabundagem aí, não sei o quê. Sim, mas aí tu tira todo o ofício da defesa do sujeito e a defesa do advogado, né? O exercício da advocacia. Porque tu não pensa também assim, o cara não tem direito de defesa, claro que ele tem, né? Por tu estar sentado aí na cadeira, eu tenho certeza que tu pensa que todo mundo tem direito de defesa, né? Então, o cara fez um crime bárbaro lá, assim, tu sabe a vida dele? O que aconteceu na infância dele, né? Sabe se alguém deu carinho para ele, né? Não sabe, né? Aí ele está contra a sociedade agora, né? Está contra a sociedade, né? Então, é isso que acontece, é isso que acontece com a maioria, né? Se não com os milhares, né, de presidiários, né? Não teve Estado, e aí ele se revolta contra o Estado, né? E o Estado, no fim, é você, que está ali na frente dele, né? Então ele está se revoltando contra aquilo que ele nunca teve, né? E tu está ali, Estado, né? Está pintado ali, Estado. Então ele vai lá, o cara tem carro, eu nunca tive, então eu vou pegar, né? O cara é um vagabundo, não sei o quê, tudo bem. Eu posso ter opiniões, agora juridicamente, no mínimo eu tenho que entender isso, né? Que o cara tem razões, ainda que injustas e infundadas totalmente, mas ele tem um direito de defesa, qualquer que seja o crime por ele praticado, certo? E para viabilizar esse direito de defesa não tem como você ter uma presença de um advogado que pudesse, por exemplo, ser gravado o que ele fala com o seu cliente, né? Fere totalmente aí o estatuto da advocacia, certo? Essa é a relação aí colocada. Bom, então eu coloquei ali comunicação com o cliente mesmo sem procuração, ponto fundamental aí. Inciso 4º, é direito do advogado ter
a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, nos demais casos, comunicação expressa à sessional da OAB. Na ADIM, que influenciou e tocou bastante no Estatuto da Advocacia, que é a ADIM 1127, dígito 8, aí que tramitou no STF, os ministros informaram que, na verdade, se avisada a ordem acerca da prisão em flagrante, entretanto, em um tempo razoável não chega o representante, eu vou efetivar a prisão, né? Desde que tenha sido comunicado ao OAB, mas ele não chegou em tempo razoável. Porque, eventualmente, eu poderia, pensou os ministros no julgamento da ADIM, poderia a ordem dos advogados ou, estritamente, aquele representante avisado, né, sobre a prisão em flagrante, retardar a sua chegada para possibilitar a fuga daquele que é preso em flagrante, né? Porque prisão em flagrante é difícil você avisar e ficar esperando muito tempo, né? Porque é flagrante, daqui a pouco já não é mais, né? Então, dentro desse critério, no julgamento da ADIM, esse inciso não foi declarado inconstitucional. Só que ele foi dado uma interpretação que essa presença significaria uma comunicação e a chegada do representante em tempo razoável. Se ele não chegou em tempo razoável, pode cumprir a prisão em flagrante, certo? Essa é a determinação. O único aspecto importante aqui que a gente tem, né, dentro dessa estrutura, né, que cai bastante aqui, está ligado ao seguinte, ó. O advogado, quando é preso em flagrante, há uma exigência de representante da OAB. Certo? Há uma exigência de representante da OAB. Só que te liga no aspecto aqui do inciso 4º, né? Quando for motivo ligado ao exercício da advocacia, certo? Então, motivo ligado ao exercício da advocacia. Porque se ele está, por exemplo, ligado a qualquer outra coisa que não seja exercício da advocacia, aí ele pode ser preso em flagrante sem representante da OAB, certo? A ideia toda das prerrogativas ao advogado que nós vamos verificar aqui, elas estão ligadas a motivo ligado ao exercício da advocacia, né? Por isso que eu tenho que ter um representante da OAB. E o advogado está dirigindo embriagado e é preso porque matou alguém, atropelou alguém. Bom, aí não precisa de representante da OAB, né? Dirigir não é uma prática típica da advocacia, né? Estamos falando aqui, por exemplo, numa prisão eventual por um desacato, né, a uma autoridade judiciária, numa audiência, numa sessão de julgamento, ou propriamente no cumprimento de um mandado, né, então que ele vá acompanhar o cumprimento daquele mandado, aí sim ele tem que ter representante da OAB. Agora fora, como ato da vida civil, tranquilo, não precisaria ter representante algum aí. Certo? E o inciso 5º, que está logo abaixo, também fundamental, cai muito aí o inciso 5º. Não ser recolhido preso, o advogado, direito dele, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Então, a primeira parte aqui é uma regra, né? Quer dizer, eu só posso ser recolhido preso em razão de trânsito em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas. Aí tem uma parte riscada, que foi o que a ADIM retirou, né, que cai muito ainda, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta, prisão domiciliar. Veja o critério aqui. Eu tenho a carteira da ordem, agora eu não vou para o presídio, né? Tu vai sim, não te preocupa, né? Então, claro, faz tudo para não ir, né? Mas se tiver que ir, tu vai ter que ir, certo? Porque toda essa prerrogativa que nós temos, chamado sala de estado maior ou prisão domiciliar, ela é antes da sentença transitada em julgado. Depois da sentença transitada em julgado, fedeu, né? Aí tu vai para onde todo mundo vai, certo? Então, porque antes do trânsito em julgado, tem aquela peculiaridade. Será que ele deve ser condenado ou não deve? Há uma dúvida acerca da condenação definitiva dele. Agora, antes do trânsito em julgado, né? Olha o que ele diz aqui, ó.
riscado o reconhecida pelo OAB, ó. Antes da sentença transitada em julgado, certo? Então, antes da sentença transitada em julgado, o advogado, certo? Antes da sentença transitada em julgado, o advogado, para ser preso, o advogado preso, ele vai para 2 lugares. Ou sala de Estado Maior, ou então prisão domiciliar. Certo? Advogado preso antes da sentença transitada em julgado. Depois, presídio, né? Então, antes, aí ele vai cumprir a pena como preso. Antes da sentença transitada em julgado, advogado preso vai para a sala de Estado Maior ou prisão domiciliar. Claro que há uma tendência à sala de Estado Maior. Na verdade, não ocorrendo, né? Na sua falta, prisão domiciliar. A parte que foi declarada inconstitucional é que, na parte de instalações condignas, diz assim reconhecidas pela OAB, o STF diz, não, aí é demais, né? Está dizendo que ele tem que ir para uma sala de Estado Maior, condigna, com comodidade, que a OAB diga que é condigna e com comodidade, aí tu já está querendo demais, né? Tá sentando na janelinha já, né? Com ar-condicionado split, cama box, TV LCD, banheira de hidromassagem, né? Então, aí a Associação dos Magistrados disse, não, só um pouquinho aqui, ó. Estão querendo demais, né? Aí já não dá, né? Então, a OAB não vai definir o que é sala de Estado Maior. E aí, o que é sala de Estado Maior? É uma sala de um Estado Maior, né? Então, não é do menor, né? É do maior, né? Então, sala de Estado Maior, tecnicamente, seria aquela prisão onde o sujeito é levado, por exemplo, por crime militar, por crime político, né, generais presos, é algo que já vem desde a ditadura lá, o nome Sala de Estado Maior. Não tem muito, vamos dizer assim, muita determinação o que seria exatamente uma sala de Estado Maior. Mas já o nome já é legal, né? O cara é preso numa sala de Estado Maior, né? Pô, é um direito de ser preso daí, né? O cara diz, eu fui preso numa sala de Estado Maior, né? Então, mas é basicamente isso. Se não tem, né, que é a nossa realidade hoje, né, prisão domiciliar, certo? Eventualmente o que vai acontecer, pode ser preso aí num quartel, numa carceragem da Polícia Federal e tal, vamos dizer assim, numa cela diferenciada, muito mais do que uma sala de Estado Maior. Só que está dito sala de Estado Maior aqui, certo? E o tópico, só para a gente vincular o inciso 4º e o inciso 5º, é que o inciso 5º não diz se esse crime foi efetivado no exercício da profissão. Tá? Ele não diz isso, ele diz o seguinte, ó, inciso 5º, o advogado, é direito do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, reconhecidas pela OAB, está retirado, na sua falta, em prisão domiciliar. Mas não diz que esse crime teria que ser realizado pelo exercício da advocacia. Conseguiu entender? Essa relação, fundamento básico, isso cai na ordem direto, né? A ideia anterior da prisão em flagrante, representado aí ou acompanhado por representante da OAB, motivo ligado ao exercício da profissão, que é para não aviltar eventualmente a profissão, dizer, vamos começar a prender advogado. Porque não esquece, essa lei é de 94, ela já é fruto de uma lei anterior, que já foi fruto de uma ditadura. Em tese, se eu estou indo contra o regime, eu vou ser preso. Então, e aí a advocacia na defesa dos direitos passa por essa ideia aí. Queria perguntar? Isso tinha a ver com o motivo ligado à profissão. Exatamente. Né? Então não tem esse motivo ligado à profissão. Essa é a base aí da chamada sala de Estado Maior. Te liga nisso porque, por vezes, isso já foi questionado aí na prova, certo? Pois nós vamos aprofundar aí todo esse caso de estar vinculado a profissão ou não. Pega as questões lá no final, por favor. E aí, questão número 4. José, advogado recém-formado,
é contratado para defender os interesses de Cláudio, que fora preso em flagrante por crime afiançável, estando pendente o valor da fiança. Dirigindo-se ao local onde seu cliente está detido, apresenta-se a autoridade estatal competente, requer entrevista pessoal com Cláudio. Então ele está contando. O Cláudio, José, advogado recém-formado, Cláudio está preso em flagrante, ele requer entrevista com Cláudio. A autoridade afirma que somente poderá autorizar o seu ingresso mediante a apresentação do instrumento de mandato. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o advogado, nesse caso, deve, letra A, assentar que pode entrevistar-se com seu cliente mesmo sem procuração, e aí? Verdadeiro, até agora ficamos com essa, falta 39, né? Letra B, contatar a família para que apresente o instrumento de procuração, falso, né? Porque aí, se eu nem tenho noção da família, não tenho como procurar, aguardar a fixação da fiança e aduzir que nesses casos tem prazo para apresentação de procuração. Caso específico, letra A. Assentar que pode entrevistar-se com seu cliente, mesmo sem procuração. Essa é a vinculação aí ligada dentro da estrutura própria aí do direito do advogado, mesmo sem procuração a atender. Volta para a página 2 lá. Aí nós temos um repertório na página 2 de questões assim, ou de incisos, bem tranquilos de você marcar, né, com algumas peculiaridades. Então ele vai dizer o seguinte, ó, é direito do advogado, inciso 6º, ingressar livremente, diz a letra A, na sala de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada ao magistrado. Então eu posso ingressar livremente nas sessões dos tribunais. Claro que aqui a gente costuma dizer que é o inciso do advogado mal educado, certo? Então, é uma proteção dada pela lei ao advogado mal educado. O cara pode ser mal educado, se fazer de louco, vai lá e não dá nada, né? Porque ele chega, imagina tu chegar numa sessão do tribunal, do STF, da TV Justiça lá, tu entra e tal, fica na frente do ministro-presidente, assim, olhando ele, assim, né? Então, não dá, né? Mas em tese dá, né? Pelo Estatuto da OAB tá tranquilo, tá fazendo isso, ele pode ir além dos cancelos. Claro que ele vai dizer, tá, o que o senhor quer aqui, né? Algum problema? Não, só tô lhe olhando, né? Então, mas eu só estou lhe olhando conforme me dá o direito o Estatuto da OAB, né? Imagina. Aí piorou, né? Então o advogado mal educado, vai lá e entra e cancela, tal, abre a portinha e tal. Oh, você não pode entrar, posso sim, aqui, ó. Posso ficar em qualquer lugar. Ou fica do lado do juiz, o juiz está aqui, ele fica assim, né? Estou observando o seu trabalho. Então, em tese poderia. A gente brinca só para vincular a ideia de determinado absurdo que poderia ser colocado, mas que em tese a mens legis aqui é a seguinte, não pode ser obstado por um servidor ou por um agente da polícia judiciária o meu contato com o juiz, contato com o desembargador, contato com o ministro, certo? Mesmo na sessão de julgamento. Letra B. Ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro. E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. É o artigo máximo, né? Põe o pé na porta da delegacia, manda todo mundo para a parede e entra, né? Então, tu vai lá, todo mundo parado, né? Então, sou advogado, né? E aí o policial tudo baixa lá, né? Então, posso ingressar mesmo fora do horário de expediente, né? Mesmo que o titular não esteja, e faço o que eu tenho que fazer, certo? Isso é um direito do advogado. Então, por exemplo, às vezes ele vai... isso é muito comum, ter acesso aos autos de um inquérito, por exemplo. O delegado não está, é direito do advogado olhar. Eu quero ver o processo. Não, o juiz não está concluso com o juiz. Em tese... direito do advogado de entrar, mesmo que não esteja aquela autoridade representando, então o titular, mesmo sem a presença, ele poderia cumprir. É um artigo bobinho, assim, mas ele cai bastante e a gente erra, né? Porque parece má educação eu ir em qualquer lugar além dos cancelos. Parece má educação eu entrar num lugar que é fora do horário do expediente, mesmo sem a presença do titular, e fazer, eu quero ver, tá fechado. Não, mas eu entro, eu sou advogado, né? Passei na hora, tá aqui, né? Tem a carteirinha, né? Chama de carteira daí, né? Carteirinha de clube, né? Clube social e tal. Então tem a carteira, tá aqui, ó, mostra pra ele aqui, ó. Aí tu vai lá e vira o estatuto, ingressar livremente, certo? C.
Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Dentro do expediente ou fora dele, te liga nisso, sempre a estrutura, dentro ou fora do expediente. E ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Ainda bem, né? Porque ele não vai ser atendido se não tem nenhum servidor ou empregado, né? Então ele vai ser atendido por quem, daí se não tiver ninguém? Né? Então a lei aqui foi fantástica, e o direito de ser atendido, desde que haja um servidor ou empregado. Senão ele não vai ser atendido porque aí não tem ninguém para atendê-lo, certo? Então o Gasparzinho Fantasminha Camarada vai estar lá, né? Letra D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer. Aí ele faz sentido. Desde que munido de poderes especiais. Esse artigo aqui é fantástico, porque o cara pode chegar chutando porta do judiciário, porta da delegacia, mandando todo mundo na parede, já é meia-noite, 1h da madrugada, ele diz, eu tenho direito, eu tenho que ingressar livremente. Ele entra no STF, lá TV Justiça, vai, pula os cancelos, sai correndo, já, faz aviãozinho na frente, no meio dos ministros, assim, né, e sai, aqui tenho direito, ingressar livremente, sai pra lá, né, esse é meu direito. Aí ele vai numa assembleia de condomínio, só se mostrar a procuração. Consegue entender? É algo insano para o sujeito marcar isso na hora da prova, né? Então o cara pode fazer qualquer coisa, vai lá, entra no STF com 3 bolinhas, além dos cancelos, né? Agora se ele vai numa assembleia de condomínio, só com procuração, né? Então, senão não pode, né? Então, diz a lei, claro que eu estou exagerando, né? O cara não vai fazer isso, vai ser retirado, mas aí tu quebra o regimento interno daquele tribunal que tu estás, mas é só a regra para tu acertar lá na questão. A letra D, ela vai dizer assim, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, quer dizer, ele tem contrato com um cliente e tem uma assembleia. Exemplo, tem um advogado que está defendendo o sócio de uma sociedade, lá, o sujeito quer se retirar da sociedade. Tem assembleia geral ordinária. Aí ele bate na porta, eu sou advogado, né? Tem que chegar no horário da assembleia, senão não pega nada, né? Já é diferente dos outros, sem horário de expediente, entra lá, faz o que quer e tal. Agora aqui não, dentro do horário de expediente, munido de procuração. Senão eu não sei quem é o sujeito, né? Ele entra lá, estamos numa reunião, aqui eu estou defendendo fulano de tal. Então mostra a procuração, né? Então, para assembleias, e aqui vamos vincular a ideia, por exemplo, de uma assembleia de condomínio. Certo? Para representar alguém em assembleia de condomínio, tem que ter procuração. Condomínio edilício, sabe, do edifício, lá, hoje tem assembleia, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Oba, hoje tem assembleia do condomínio, né? Que ninguém vai, né? Vai 2 ou 3 lá, né? Então, que querem arrumar as coisas, outros não vão e tal. Mas se chegar um advogado, tem que estar munido de procuração, certo? Essa é a estrutura. Já nos estabelecimentos judiciais aqui, como vimos, há um ingresso aí bem mais livre do que permitido aí, do que proibido, certo? Ele fala aqui em cartórios, em salas de audiência, em sessões de julgamento, tudo isso ingresso livre, portanto, para advogado, além dos cancelos dentro ou fora do horário do expediente. Para assembleias, reuniões, onde ele represente o cliente, tem que ter procuração, certo? Esse é o critério aí. Inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé. Ele pode ficar se levantando, ficar sentado em pé. Né? Morto-vivo, morto-vivo. Aí o juiz pergunta, o que o senhor está fazendo? Estou cumprindo o estatuto. Né? Então eu posso ficar sentado ou em pé. Né? Então estou sentado. Agora tem pé. Pode ficar, fica assim, né? Então, e retirar-se, ainda bem que ele pode se retirar, né? De quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, eu quero sair. Não vou lhe deixar. Né? Aí ele pode sair. Né? Então, não está numa sala de aula, pode sair. Né? Então, pode ficar em pé, sentado, em pé, sentado, em pé, sentado. O que você está fazendo? Exercício. Né? Então, é um poder. Um pouco estranho, aí tu vai ver, cai na prova, entendeu? Cai na prova. Né? O único problema é a assembleia. Né? A assembleia não diz que eu posso ficar me levantando. Ela só diz o seguinte, tem que ir com procuração. Certo? Então, vai lá. 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição. Esse aqui é top de linha, acontece muito no âmbito do Poder Judiciário.
é uma briga enorme, já caiu inúmeras vezes e pode ser que caia de novo, a chance de cair é enorme, né? A ideia de juiz fixar horário para atendimento de advogado, certo? Tem juízes que por organização fixam horário para atendimento de advogado. Aí tu quer falar com o juiz, ele vai dizer, não, só atende no horário tal. É direito do advogado ser atendido em qualquer horário. Então diz, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Se tem algum outro advogado na frente, tem que respeitar, né? Espera o cara ali, tá na fila, né? Outro não viu a fila, né? Então, agora, não precisa de autorização e, em tese, viola o Estatuto da OAB a fixação de horário para atendimento de advogado, certo? Em qualquer horário, o advogado pode ser atendido pelo magistrado. Agora, mesmo assim, a gente vê juiz em nível território nacional aí marcando horário. Ah, só atende advogados no turno da tarde, ou de tais e tais horas, ou só no turno da manhã. Né? Então, pode acontecer? Pode. O que o advogado vai fazer? Bom, você tem que passar na ordem agora. Então tem que dizer que vai atender em qualquer horário. Depois que tu passou, é extremamente prejudicial você forçar o atendimento se o cara não quer lhe atender, né? Imagina a carinha de boi, assim, né? Sem esboçar nada. Né? Né? Então só vale escutar. Se tu quer convencer alguém, dá para jogar as regras do jogo também, né? Volta mais tarde. Ah, eu viajei de São Paulo, tô aqui agora só para fazer isso e tal, né? Será que não tem um horáriozinho? Aí entra, peça desculpa, né? Ah, atrapalhei e tal. Tudo bem, mas o nosso direito é ser atendido em qualquer horário, certo? Essa é a relação aí dentro da literalidade. Inclusive, isso foi julgado pelo STJ, tá aí, eu botei uma ementa na tua página, logo abaixo em negrito, ó, tá vendo ali? Diz o seguinte, a interpretação da legislação infraconstitucional é clara ao determinar a obrigatoriedade de um magistrado atender aos advogados que o procurarem, a qualquer momento, o que é reforçado pela prerrogativa legal que permite ao advogado a liberdade necessária ao desempenho de suas funções, as quais não podem ser mitigadas por expedientes burocráticos impostos pelo poder público. Aí diz lá, a negativa infundada do juiz receber o advogado durante o expediente forense, quando este estiver atuando em defesa do seu cliente, configura ilegalidade e pode ser caracterizada como abuso de autoridade. Beleza? Esse é o critério, então, dentro dessa negativa. Vai lá para as questões. Questão número 5. Terêncio é convocado a altas horas da noite para assistir cliente que se encontra recolhido preso em delegacia de polícia, tendo comparecido ao local para ter ciência das acusações existentes e contratar o seu cliente. Ao adentrar o recinto, encontra presentes 2 agentes policiais de plantão, estando os demais em diligências para esclarecimento de crimes ocorridos durante o dia. Os agentes informam que somente poderia ocorrer o contato com o cliente quando o delegado retornasse de uma das diligências, o que estaria na iminência de ocorrer. No que concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis, é correto afirmar que, moral da história, o titular, o delegado, não está. Letra A. Deve o advogado aguardar pacientemente o retorno da autoridade policial ao recinto da delegacia. Letra B. O advogado pode contatar o seu cliente independentemente da presença do delegado. Verdadeiro, ficamos com essa. Letra C. O contato do advogado fora do horário normal depende da assistência da OAB. Falso. E nesses casos, tendo em vista segurança pública, somente com autorização judicial pode ocorrer o ato. E aí, totalmente falso, né? Dentro dessa estrutura colocada aí, ficamos então com a letra B. Né? Questão 6. Então, questão 5, Brasil. Questão número 6. Túlio, advogado, é surpreendido ao praticar crime inafiançável, sendo preso em flagrante pela autoridade policial.
A OAB é comunicada e, por meio de membros da Comissão de Prerrogativas, acorre ao advogado ao local onde estão sendo realizados os trâmites procedimentais. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que, aí nós temos lá, Túlio praticou um crime sendo preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB é comunicada e comparece ao local. Aí pergunta, letra A prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional. Verdadeiro, né? Se não é do exercício, está fora. Letra B, o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB. Falso, porque é somente advogado no exercício da profissão. Letra C, só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação dos representantes da OAB. Falso também. E a letra D, a prisão preventiva é aquela que está circunscrita na atuação da OAB. Ficamos aí claramente na questão 6 com a letra A. Beleza? Questão 7, pega lá. Walter é advogado com a atuação do Estado W e for surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada sua prisão cautelar por ordem judicial. Então foi preso cautelarmente. Quando a gente entende prisão cautelar, é evidentemente que está antes do trânsito julgado da sentença. Com relação ao caso relatado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado deve ser apresentado ao presidente da seccional da OAB ou a seu representante. Totalmente falso, né? Não tem que ser apresentado aí. Letra B. O advogado ficará preso em sala de estado maior ou equivalente até o final do processo. Podemos deixar aí até então a letra B. O advogado ficará restrito à sua residência em prisão domiciliar até a reunião da seccional da OAB, totalmente falso, né? Ele até pode ir para a prisão domiciliar, se não a sala de estado maior, né? E a letra D, o advogado sofrerá punição disciplinar pelo fato de estar respondendo a processo criminal. Totalmente falso, né? O processo pode absolvê-lo, então ele não vai responder tecnicamente aí a prisão, a infração disciplinar. Beleza? Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho e depois a gente retorna aí para continuar nas questões.